Eles estão me torturando. Meus ombros estão deslocados. Mal consigo respirar. Eu sou Niccolò Machiavelli e estou prestes a escrever o livro mais perigoso da história humana. Mas primeiro, eles vão me quebrar completamente. E é aí que vou descobrir a única coisa sobre o medo que me aterrorizará mais do que qualquer tortura. A coisa que eu nunca poderia escrever, porque se o fizesse, cada pessoa poderosa que lesse perceberia que não são o caçador, são a presa. Nos próximos 20 minutos, vou te mostrar exatamente o que descobri naquela cela e por que cada pessoa que já tentou governar pelo medo acaba sendo governada por ele. Mas deixe-me começar com alguém que você talvez conheça. Empresa de tecnologia no Vale do Silício. CEO chamado Marcos Rodrigues, com um patrimônio de 200 milhões de dólares. Absolutamente ninguém queria ficar na mesma sala que ele. Marcos demitia pessoas durante reuniões gerais. Apenas se levantava, apontava para alguém e dizia: "Você está fora." A segurança irá acompanhá-lo até a saída. Ele fazia os VPs apresentarem relatórios trimestrais em pé o tempo todo. Chamava isso de mantê-los afiados. Sua assistente me disse uma vez que vomitava antes de cada reunião individual. Executivos adultos praticavam suas apresentações nos espelhos do banheiro, tentando não gaguejar. E Marcos amava isso. Ele andava pelos corredores como um rei. As pessoas literalmente se dispersavam quando o viam se aproximando. Ele mantinha uma cópia de O Príncipe em sua mesa, sublinhada, anotada, com marcadores. "É mais seguro ser temido do que amado", ele diria à sua equipe de liderança. Maquiavel descobriu isso há 500 anos. O amor é inconstante, o medo é confiável. Por 3 anos funcionou como um encanto. O preço das ações dobrou, a produtividade disparou. Marcos parecia um gênio. A revista Fortune o chamou de o CEO de ferro. Mas havia algo que Marcos não sabia. Algo que Maquiavel aprendeu da maneira mais difícil, mas que nunca colocou em seu famoso livro. Porque há 500 anos, em uma câmara de tortura em Florença, o homem que escreveu as regras sobre o medo estava prestes a descobrir seu segredo mais aterrorizante. Um segredo tão perigoso que o assombraria pelo resto de sua vida. E uma vez que você entender o que é, nunca mais verá as pessoas poderosas da mesma forma. A experiência de Maquiavel, 18 de fevereiro de 1512. Niccolò Machiavelli não é um filósofo de poltrona. Ele é o segundo chanceler de Florença. Poder real, decisões de vida ou morte. Ele vinha administrando operações de inteligência, comandando exércitos, negociando com reis. Então a família Médici volta ao poder com tudo e quer sangue. 6 guardas armados arrastam Maquiavel de sua cama. Eles o jogam na prisão de Bargello, o mesmo lugar onde executam traidores. Eles prendem suas mãos nas costas, o içam com uma corda e o soltam. Aestrapado, seus ombros se deslocam. A dor é inimaginável. E pela primeira vez em sua vida, este mestre do poder está impotente. Dias se passam, semanas. Naquela cela escura, Maquiavel começa a pensar em cada governante que ele conheceu, cada príncipe que ele aconselhou, cada líder que ele viu ascender e cair. Cesare Borgia, seu herói, o príncipe perfeito, morreu jovem, traído por todos, paranoico até o fim. O Papa Júlio II, temido por toda a Europa, passou seus últimos anos convencido de que seus próprios cardeais o estavam envenenando. Francesco Sforza, duque de Milão, construiu um império através do medo, mas viveu sua última década como prisioneiro em seu próprio palácio, com medo de comer alimentos que ele mesmo não preparava. E é aí que a ficha cai. O padrão que ele estava perto demais para ver. Cada governante que usou o medo como sua arma principal foi consumido por ele. Começa de forma tão simples. Você intimida alguém. Funciona. A
A pessoa obedece. Você se sente poderoso. Então você faz de novo e de novo. Deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona em seu cérebro. Porque uma vez que você entender a psicologia, você verá esse padrão em todos os lugares. Quando você intimida alguém, seu cérebro libera dopamina. É bom. Você se sente poderoso. Mas também libera cortisol, o hormônio do estresse, porque seu cérebro sabe que você acabou de fazer um inimigo. Agora, veja o que acontece com o tempo. Cada ato de intimidação cria uma pequena dose de dopamina e um pequeno pico de cortisol. Prazer e paranoia no mesmo momento. Mas a dopamina tem tolerância. Você precisa de doses maiores para sentir a mesma euforia. Então você aumenta a intimidação, o que cria mais cortisol, mais paranoia. Após meses desse ciclo, sua amígdala, o centro do medo do seu cérebro, se torna hiperativa. Você começa a ver ameaças em todos os lugares. Seu cérebro literalmente se reprograma para a paranoia. Stalin executou mais de 1 milhão de pessoas. Mas você sabe do que ele mais tinha medo? De seus próprios guarda-costas. Ele os substituía constantemente, dormia em quartos diferentes a cada noite, se recusava a comer a menos que alguém provasse a comida primeiro. Jeff Skilling, da Enron, criou uma cultura de medo e competição, fez os funcionários se avaliarem, demitia os 10% de pior desempenho todos os anos. Mas no final, ele estava convencido de que todos estavam o sabotando. Via conspirações em cada conversa. Marcos começou a interpretar tudo como uma ameaça. Uma reunião a portas fechadas. Obviamente estavam tramando contra ele. Alguém saindo mais cedo. Definitivamente fazendo entrevistas em outro lugar. Uma conversa casual perto da máquina de café, espalhando rumores. Os psicólogos chamam isso de viés de atribuição hostil. Quando você faz todos terem medo de você, seu cérebro assume que todos são hostis a você. Mas aqui está a parte realmente distorcida. A parte que teria destruído Maquiavel se ele a tivesse publicado. As pessoas que você está intimidando podem sentir o seu medo. Elas podem farejá-lo. E uma vez que elas percebem que você está mais assustado do que elas, a dinâmica de poder se inverte. Quantos líderes temidos vimos ser derrubados por seu próprio povo? Harvey Weinstein, Elizabeth Holmes, Martin Shkreli, todos eles seguiram o mesmo padrão. Governam pelo medo, são consumidos pela paranoia e são traídos pelas pessoas mais próximas a eles. Naquela cela de prisão, Maquiavel percebeu que estava olhando para seu próprio futuro. Cada príncipe que ele aconselhou a governar pelo medo, eventualmente se tornou prisioneiro desse medo. A verdade sobre o medo e o poder. Isso não é apenas uma curiosidade histórica. Isso está acontecendo agora mesmo ao nosso redor. Em salas de reuniões, na política, nos relacionamentos. O paradoxo do medo está em todo lugar, uma vez que você sabe como identificá-lo. Elizabeth Holmes, da Theranos, governou pela intimidação e pelo segredo. Os funcionários tinham pavor de questioná-la. Mas do que ela realmente tinha medo? De ser exposta como uma fraude. O medo de ser descoberta a tornou mais controladora, o que deixou os funcionários mais desconfiados. Adam Neumann, da WeWork, demitia pessoas por capricho, criando uma cultura onde ninguém ousava desafiá-lo, mas ele tinha pavor de os investidores verem os números reais. O medo o tornou mais errático, o que deixou os investidores mais nervosos. Olhe para qualquer líder autoritário. Quanto mais poder eles agarram pelo medo, mais paranoicos se tornam. Eles expurgam seus próprios apoiadores, constroem muros, criam polícias secretas. Por quê? Porque sabem que todos têm um motivo para odiá-los. Marcos, no 5º ano, era um farrapo. Tinha ataques de pânico antes das reuniões do conselho. Contratou guarda-costas para eventos corporativos. Começou a gravar conversas com seu próprio CFO. O fim veio rápido.
Sua equipe de liderança fez uma reunião secreta, não para conspirar contra a empresa, mas para salvá-la dele. Eles entraram na sala de reuniões com um voto unânime de desconfiança, incluindo seus executivos de confiança, pessoas que ele achava que eram leais. Sabe o que Marcos disse quando eles o informaram? Mas eu estava protegendo a empresa. Eu estava mantendo todos na linha. Ele ainda não havia entendido. Ele tinha ficado tão com medo de perder o controle que perdeu o controle completamente. O conselho o destituiu naquele dia, por unanimidade. O preço das ações subiu 15% quando anunciaram sua saída. Seus próprios acionistas também tinham medo dele. A lição final de Maquiavel. Mas aqui está o que é belo em entender este padrão. Uma vez que você vê o paradoxo do medo, você não pode mais desvê-lo. E isso te dá um poder incrível. Poder real. Pense nos líderes que você realmente respeita. Aqueles que você seguiria para qualquer lugar. Você tem medo deles? Talvez. Mas não medo de punição. Daquele professor que mudou sua vida. Você tinha medo de decepcioná-lo. Não medo da raiva dele, mas medo de não corresponder à crença que ele tinha em você. Daquele técnico que extraiu o seu melhor. Você temia não porque ele fosse te machucar, mas porque você se machucaria por não se esforçar mais. Os melhores CEOs de hoje entendem isso. Eles criam o que os psicólogos chamam de segurança psicológica. As pessoas se sentem seguras para correr riscos, para ser honestas, para desafiar ideias. Isso é o que Maquiavel descobriu em seu exílio. Depois que ele perdeu o poder, depois que ele mesmo sentiu o medo, ele escreveu algo diferente, algo que a maioria das pessoas nunca lê. Em uma carta a seu amigo Francesco Vettori, ele escreveu: "Aprendi que um príncipe que faz seus súditos temerem falhar com ele cria força. Um príncipe que faz seus súditos temerem a ele cria fraqueza." Os líderes mais fortes hoje canalizam o medo de forma diferente. Não o medo do líder, mas o medo da mediocridade. Medo do potencial desperdiçado. Medo de decepcionar a equipe. Olhe para empresas como Patagônia ou Google. Alto desempenho, altos padrões. Mas as pessoas não têm medo de seus chefes. Elas têm medo de não corresponder ao seu próprio potencial. Este é o segredo que Maquiavel levou para o túmulo. A coisa que ele descobriu sobre o medo, mas que nunca pôde publicar. O medo voltado para dentro te destrói. O medo voltado para fora, em direção à excelência, ao crescimento, ao propósito. Esse medo constrói impérios que duram. Então é isso. A única coisa que Maquiavel nunca contou a ninguém sobre o medo. Não é uma ferramenta, é uma armadilha. E a primeira pessoa que ela pega é você. Todo tirano pensa que está usando o medo para controlar os outros, mas o medo os está controlando, tornando-os menores, mais fracos, mais isolados, até que se tornam a mesma coisa que tinham medo de se tornar: impotentes.